Nessa aula, nós vamos organizar todos os nossos conhecimentos adquiridos ao longo desse curso sobre o provimento 213 e aplicar um plano de ação de adequação prático para o seu cartório. Antes de separar por classe, existe uma base comum do provimento que se aplica a todos os cartórios, independente da estrutura, todos precisam se adequar a essa base comum, né? Cada um com o seu prazo, né? Classe 1, 210 dias, classe 2, 150 dias e o classe 3 até 90 dias. E esses itens são a política de segurança da informação, o plano de continuidade de negócios, o plano de recuperação de desastres, o controle de acessos, o registro de atividades e o backup, tá? Todos esses itens são obrigatórios para qualquer classe de cartório e devem ser executados nesse prazo mínimo que está estabelecido aqui no slide anterior, né? Todos os cartórios têm que cumprir esses itens dentro desse prazo mínimo que a gente estabeleceu no slide anterior, né? Então, todos os cartórios têm que cumprir todos esses itens. Bom, agora nós vamos iniciar pela classe 1. A classe 1 tem os prazos mais extensos. O prazo inicial é 210 dias e o prazo total de 36 meses para cumprir todos os itens do provimento mediante a sua classe, que é a classe 1. Na prática, a classe 1 precisa garantir o funcionamento e a recuperação do cartório. Isso inclui manter os controles básicos operando corretamente, tá? Então, a classe 1 tem que fazer a PSI, que é a Polícia de Segurança da Informação, o PCN, que é o Plano de Continuidade de Negócios, o PRD, que é o Plano de Recuperação de Desastres. O backup tem que ser feito de forma funcional, ou seja, ele tem que ter um backup com periodicidade definida, que seja em nuvem, que seja criptografado, que tenha segurança, que tenha teste de restauração de backup também, tá? Tem que também garantir o controle de acessos, né, que é aquele controle de usuários em cada sistema, que ele tenha só permissão de fazer aquilo que ele pode fazer dentro do sistema, que ele não tenha permissão de administrador, né? E tem que garantir o registro das atividades, que são os logs de operação, né, os logs de auditoria e de rastreabilidade definidos. Basicamente, ele tem que garantir isso. E aqui começam as diferenças de um cartório com sistema local e de um cartório com sistema em nuvem. Isso a gente vai tratar em todas as classes, porque caso você tenha um sistema em nuvem, você tem menos obrigações que caso você tenha um sistema local. Um cartório classe 1 que tenha sistema local, ele obrigatoriamente tem que ter um servidor físico dedicado para o sistema, ou seja, não adianta eu ter uma máquina comum com Windows 10, Windows 11 instalado e nela meu funcionário trabalhar no dia a dia e o servidor do sistema está instalado nessa máquina. Eu tenho que ter um servidor dedicado para isso. De preferência, um Dell, HP, Lenovo ou qualquer outra marca de servidor que seja exatamente um servidor e não uma máquina comum adaptada para esse sentido. Temos que ter o sistema de no-break instalado em todos os computadores e principalmente nos servidores e da sua rede. E temos que ter um ambiente físico com controle de acesso a esse servidor e esses equipamentos de rede. Seja um rack de rede, seja um armário, seja uma sala isolada, que é o mais ideal, né? E temos que ter o backup em nuvem instalado nesse servidor para levar todos os dados do seu sistema para a nuvem de forma segura, criptografada e com teste de restauração. Mas, caso o cartório classe 1 tenha um sistema em nuvem, as exigências são diferentes. Ele tem que apenas ter um contrato formal com o fornecedor de serviço, né, o fornecedor de sistema, e nesse contrato garantir que o fornecedor cumpre esses itens que ele tem se tivesse um sistema local, né? Mas o cartório ainda vai ter que ter um no-break nos equipamentos dele, ele ainda vai ter que ter um backup definido desse sistema, então o fornecedor tem que fornecer esse backup, né, para o cliente, né, para o cartório, tem que ter um SLA, que é o tempo de resposta definido desse sistema, ou seja, caso o sistema der problema, qual que é o tempo de resposta que o fornecedor de sistema vai dar para resolver esse problema para o cartório. E ele tem que ter o controle de acesso da mesma forma que teria na serventia, tem que ter o controle de acesso com perfis gerenciados pela serventia, com segurança desses dados, né? E o fornecedor tem que te garantir esses dados caso você for um cartório classe 1 e utilizar sistema em nuvem. Bom, para cartórios classe 2, os prazos de adequação são diferentes. A adequação inicial é de 150 dias, que é a adequação total de até 30 meses, tá? Aqui nos cartórios classe 2, as exigências vão aumentar em relação aos cartórios classe 1. E a gente vai poder observar nos próximos slides. Bom, continua da mesma forma que o classe 1, precisando do PCN, do PRD, do PSI, dos testes periódicos, né? E da documentação completa do cartório, da mesma forma que tem a exigência da classe 1, ok? E aqui que temos as diferenças. Na classe 2, a exigência é bem maior que na classe 1.
Além dos itens básicos, temos mais controles, mais redundâncias, sistemas mais estruturados, né? Monitoramentos, testes com periodicidade menor, né? E documentação mais completa. Aqui, nós temos a diferença da estrutura com sistema local e sistema em nuvem, da mesma forma que eu coloquei no classe 1. Caso o cartório classe 2 tenha um sistema local, ele tem que ter uma infraestrutura de TI organizada, com sistemas atualizados, com configurações documentadas, backups testados, né, e monitoramento ativo. Caso o sistema dele seja em nuvem, o fornecedor do sistema tem que garantir todas essas exigências do sistema local. Ou seja, o cartório não vai precisar garantir isso, mas sim o fornecedor do sistema, né? Vai ter que garantir isso. E garantir a validação do backup também. E é importante dizer que o cartório classe 2 com sistema local, ele tem que ter uma redundância de servidores, ou seja, ele precisa ter no mínimo 2 servidores trabalhando de forma espelhada para que, caso o servidor principal dê problema, o segundo possa ser ativado e o sistema possa ser restaurado, para garantir os prazos de RTO e RPO exigidos no provimento 213, tá? E caso o seu sistema seja em nuvem, o fornecedor de sistema tem que garantir esses mesmos prazos para você, da mesma forma como se o seu sistema fosse local. Bom, aqui os prazos são bem menores, né? O cartório classe 3 tem uma exigência bem maior. Então, os prazos são até 90 dias da publicação do provimento, né? Lembrando que todos os prazos são a partir do dia 20 de fevereiro de 2026. A partir daí, conta-se esses dias que estão aqui nos prazos, né? Estabelecidos. Então, tem 90 dias para o cartório, né? De classe 3 se adequar à parte inicial do provimento, que seria a mesma parte obrigatória para todos os cartórios, né? Que é a PSI, PRD, PCN, auditoria, o monitoramento contínuo, né? Só que aqui no caso do cardiólogo classe 3 é 24 horas, 7 dias por semana, e as evidências dos testes formais e frequentes. Aqui no cartório classe 3 tem um item que é bastante preocupante em termos de investimento para os cartórios classe 3, que é a alta disponibilidade, que todo mundo está perguntando o que, que é essa alta disponibilidade. Já tinha uma previsão de alta disponibilidade para o provimento 74, mas o pessoal não tinha se adequado ainda, né, à alta disponibilidade, e todo mundo fica com medo em relação a isso, perguntando o que que era, se eu tenho que ter muitos servidores, como que funciona esse processo. Então, a alta disponibilidade, basicamente, né, você conseguiria estabelecer alta disponibilidade se você tivesse um cluster de servidores trabalhando em conjunto. Na minha opinião, o cluster tem que ter no mínimo 3 servidores trabalhando em conjunto para garantir o funcionamento em alta disponibilidade, que seria basicamente, tá, de forma bem simples para todo mundo conseguir entender fácil, seria como se você tivesse 3 servidores trabalhando como se fosse um só. Então, todos estão se espelhando entre si em tempo real. Vamos supor que nesses servidores você vai criar uma máquina virtual, um servidor virtual, onde você vai instalar o sistema da serventia. Por exemplo, vamos supor que você é um cartório de imóveis e vai instalar o sistema de gerenciamento de cartório de imóveis na máquina virtual número 1. Essa máquina virtual número 1, que vai estar nesse cluster de servidores, ela vai estar ativada a alta disponibilidade. Então, vamos supor que fisicamente, naquele momento, ela está no servidor 1. Caso o servidor 1 der algum problema e parar de funcionar, ou se ele desligar ou algo do tipo, se a alta disponibilidade estiver ativada, ele vai transferir de forma automática essa máquina virtual, esse servidor virtual, né, para o servidor 2 ou 3 desse cluster, de forma que o cartório não perceba que o sistema parou de funcionar, que o servidor parou de funcionar. Então, essa mudança de servidores é feita de forma automática e imediata, caso ocorra algum problema em um dos servidores. Caso você tenha 3 servidores, a primeira troca, né, o primeiro servidor que parar, vamos supor que tem 3 servidores, o servidor 1 parou e a máquina virtual passou para o 2, por exemplo, ou para o 3. Você vai ter 2 servidores sobressalentes ali para manter o seu sistema funcionando. Na maioria dos casos, quando você tem a parada do segundo servidor do cluster, você fica com apenas um, essa máquina virtual geralmente, dependendo da configuração que o seu TI fizer, né, ela fica como modo de apenas consulta nesse servidor 3. Então, o cartório não para de funcionar, mas o sistema fica para apenas consulta por segurança da ferramenta do cluster, tá? Lógico que tem várias configurações. Eu estou falando da configuração que a gente pratica, que a gente configura aqui na Infracast para nossos clientes, tá? Que tem o cluster instalado. Então, isso seria o que ocasionaria o maior custo por cartório. Por quê? Não é apenas o fato de ter 3 servidores, é manter essa estrutura funcionando. Também tem a parte de equipamentos de rede para poder fazer funcionar essa estrutura, e acaba que isso não fica num custo baixo. Hoje, em média, o investimento hoje para um cartório ter essa estrutura funcionando,
com 3 servidores, num cluster, com tudo configurado de forma correta, né, para um cartório, vamos dizer assim, classe 3, mas de porte médio para grande ali, ter isso configurado, ficaria entre 300 a 400 mil reais para montar uma estrutura dessa, com tudo funcionando. Lógico, partindo do ponto que o cartório não tem nada e vai adquirir todos os equipamentos novos, tá? Se você já tem alguns equipamentos, esse custo costuma baixar um pouco, mas ainda assim vai ser um custo alto, porque você tem que adquirir um servidor, provavelmente você vai ter que melhorar os seus equipamentos do cartório, né, para poder conseguir se adequar à infraestrutura do cluster, para poder fazer isso tudo funcionar, né? Por isso que algumas pessoas estão preferindo migrar para sistemas em nuvem, né, os cartórios classe 3, para evitar essas exigências do provimento 213 em relação a alta disponibilidade. Então, por mais que você tenha isso, da alta disponibilidade instalada, a redundância instalada, né, você ainda precisa manter backups constantes, né, testes semestrais de backup, né, e caso o seu sistema for em nuvem, o seu fornecedor de sistema tem que garantir 99,999% lá, que é o que o data center garante, né, de disponibilidade do sistema funcionando, ok? E redundâncias de servidores, né? Auditorias, né, do fornecedor, do data center fornecedor, né? Que é auditorias de ISO, de SOC, né? O SOC seria o monitoramento, né? De tentativas de invasão, né? E garantia de continuidade, né? Caso esse data center onde está armazenado dê algum problema, né? Garantir que ele tem um segundo plano, né? Um plano B para poder colocar o seu sistema funcionando. Mas você não precisa ter essa alta disponibilidade. O que é recomendado você fazer, tá? Lá no provimento, ele exige que você tenha diferenciação física de onde está o seu backup, né? Que não esteja no mesmo local do seu servidor, por exemplo. Então, é estritamente recomendado que você tenha um servidor no seu cartório dedicado para restaurar o backup desse sistema em nuvem, até para que o seu backup não fique exclusivamente dependente de um fornecedor só, que é também uma previsão do provimento 213, que você não pode ter o backup exclusivamente com o seu fornecedor de sistema. Esse backup também tem que estar com você ou com outro fornecedor. Não pode estar apenas com um fornecedor, né? Isso é uma segurança para o cartório também, ter esses dados físicos, né, no seu cartório, ou ter esses dados em backup de outro fornecedor, né? Porque caso o fornecedor de sistema tenha algum problema e perca os seus dados, você tem outro local para recuperar esses arquivos posteriormente. E aqui eu coloquei um quadro comparativo, né, para comparar as 3 classes de cartório, para vocês avaliarem, né, o que cada um tem que fazer, qual a exigência de cada um, né, quais os prazos de cada um para executar cada tarefa. E aqui vocês podem acompanhar que o cartório classe 1 tem bem menos exigências, né, que o cartório classe 3, né, que já é um cartório de maior porte. Então ele tem mais obrigações de segurança, de tempo, né, o tempo é menor para executar todas essas rotinas, né, e nós já tratamos disso anteriormente, né? O cartório classe 3, ele tem que ter uma segurança mais avançada, porque é um cartório que tende a ter mais informações, tende a ser um cartório que está mais visado para ataques de vírus, ataques de invasão, né? Ataques de sequestro de dados, né? Que são os ransomwares, né? Então é um cartório que tem que se proteger mais do que os outros. O primeiro passo para aplicar todo esse plano que a gente colocou aqui hoje é a identificação da classe do seu cartório, mapear o seu ambiente do seu cartório, ver o que você precisa realmente cumprir, o que não precisa, ver o que você já cumpre do provimento, né? E pensar sempre no futuro. Por exemplo, se o seu cartório é um classe 1 e tem uma previsão de virar um cartório classe 2, você já tem que comprar os equipamentos que você for comprar, pensando que esses equipamentos têm que suportar um upgrade, né, para o cartório classe 2, caso você for fazer a migração de classe em pouco tempo. Então não adianta você comprar um servidor muito básico se ele não vai suportar, quando o seu cartório virar um cartório classe 2, toda a estrutura de rede, de monitoramento, né, que exige no cartório classe 2, e assim por diante com o classe 2 quando for para o classe 3 também. Chegamos ao final desse curso, espero que tenha sido produtivo para você, que você esteja preparado para adequar ou participar do processo de adequação do seu cartório. Então, não se esqueça da documentação, respeitar os prazos de adequação iniciais e totais e auditar regularmente o seu provimento 213 para ver se o seu profissional de TI ou se mesmo os seus profissionais internos do cartório estão 100% adequados ao provimento e estão respeitando o provimento. Qualquer dúvida que tenha ficado em relação a esse curso, vou deixar aqui os nossos contatos para que você possa entrar em contato com a gente, para que siga a gente no Instagram e acompanhe as notícias em relação ao provimento 213. E qualquer ajuda em relação ao processo de adequação, ou mesmo uma análise técnica da Infracart para adequar o seu cartório ao provimento 213, você pode entrar em contato e solicitar a análise gratuita. Nós estamos à disposição para ajudar vocês. Obrigado e até a próxima.